Nós te agradecemos, Senhor, pela alegria desta vida, mesmo que tenhamos dificuldades a enfrentar, por tudo aquilo que representa, podermos nos levantar, encontrar as pessoas que amamos, termos condições para interagir, para falar, para ouvir. E além disto, todas as demais atividades que nos possibilitam identificarmos-nos com um objetivo. Transformando nossa existência num esforço que nos encaminhe na direção deste norte que escolhemos. Infelizmente, porém, esquecidos da essência espiritual, a maioria escolhe um alvo material. Desgasta-se, sacrifica-se, escolhe caminhos tortuosos e ásperos. E quando chega até ele, muitas vezes frustrado, cansado, doente, descobre que não é aquele o objetivo real. Como quem caminha no deserto e olhando ao horizonte pensa que existe um lago e anda avidamente. Quando chega no lugar onde parecia estar, vê que não está. A miragem do deserto representa para nós a ilusão da matéria, que nos faz andar muitas vezes a esmo para descobrir a frustração de termos desgastado o corpo e perdido o tempo. É assim que nós te rogamos não apenas a saúde da matéria, que isto é fácil, mas o discernimento da mente, a compreensão do objetivo da vida, a certeza de que somos espíritos e como espíritos devemos viver, necessitando abastecer o corpo, necessitando vesti-lo, necessitando tratá-lo, mas acima dele, a realidade indestrutível da alma precisa começar a ter sentido em nossas buscas, construindo valores indestrutíveis, agindo de forma a que nossos defeitos sejam combatidos tenazmente, diariamente, compreendendo a necessidade de nos enfrentarmos com convicção, determinação e coragem, para que nossa jornada possa ser não um caminhar em busca da miragem, mas uma estada que nós, sabendo o que vamos fazer, nos preparemos para voltar para casa em paz. É por isso que cantaremos mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço aos que estão nos assistindo e aqueles que estão agora em nossa instituição para o encontro desta tarde. Antes de começarmos, nós convidamos os que estão aqui e o nosso público da internet a que possam acompanhar amanhã o nosso Espiritismo Sem Mistério, que eu acho que a Mara não falou. Amanhã nós estaremos na TV Mundo Maior, ao vivo, a partir das 16 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos. Teremos essa atividade repetida quinzenalmente, sempre com uma temática que vai levando as questões do Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta, e nós vamos analisando, vamos comentando, e você que está em casa e vocês que estão aqui, se quiserem, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, podem acrescentar opiniões. Nós teremos no endereço que você está vendo aí, que não é bem esse mais, é o do Facebook, porque a TV Mundo Maior está transmitindo o ao vivo através do Facebook da TV Mundo Maior. Antes era através do YouTube, mas agora no YouTube a TV coloca apenas os programas que já foram feitos. O programa ao vivo vai ser transmitido amanhã pelo canal do Facebook da TV Mundo Maior. Então você conecte-se ao Facebook, aí você poderá participar, compartilhar, interagir, fazer sua pergunta e assim nós estaremos muito felizes de encontrá-los em mais uma edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Esse programa tem este nome porque procuramos simplificar, sem tirar a grandeza ou a amplitude, as explicações que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Comentamos, fazemos comparações e então fica mais fácil que a pessoa, tendo o texto original, porque nós não mudamos o texto, a pessoa possa dar sentido a ele, possa entendê-lo, o que é bastante construtivo para nossos avanços evolutivos pela compreensão destas leis. Estamos, então, ali por volta da pergunta 140 do Livro dos Espíritos, que trata dessa questão da alma. Vamos trabalhar como que é a alma em relação à sua vinda ao mundo físico, como que se dá o intercâmbio e a ligação do espírito ao corpo, algo que é bastante interessante. Então amanhã
Se você achar interessante, você poderá nos ajudar divulgando, enviando para os seus contatos o nosso convite. Você terá a oportunidade de fazer com que mais pessoas possam estar assistindo, participando do nosso encontro amanhã. Além do fato, é claro, que se você gostar, nós temos o nosso canal da TV Alvorada Espírita, nós temos os diversos programas anteriores do Espiritismo Sem Mistério. Você pode curtir, pode compartilhar no YouTube aquilo que você achar legal, seja palestra, seja estudo, seja entrevista. No nosso youtube.com/TV Alvorada Espírita você tem essa oportunidade. O outro convite que queremos fazer, que a Mara também não fez, é porque ela também não sabe, é que no próximo sábado, lá na TV Mundo Maior, vai haver o Mundo Maior Debate. E eles tiveram o mau gosto de me convidar para participar desse Mundo Maior, juntamente com um outro comunicador da TV Mundo Maior, o Paulo Figueiredo. Vamos estar tratando das temáticas que eles apresentarão, vinculadas ao desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil. Este programa será ao vivo, vai durar 1h30, começando às 18h30, às 6h30 da tarde do sábado, dia 7 de abril. Então, quem desejar poderá acessar o canal da TV Mundo Maior. Até lá, eu acredito que eles ainda estarão transmitindo o ao vivo pelo Facebook também. Então, o Facebook é o canal que você pode assistir. Se houver alguma alteração, nós iremos aqui informar se o YouTube voltou a passar o ao vivo também, mas a princípio, seja o de amanhã, seja o Mundo Maior Debate do sábado que vem, nós estaremos presentes lá na TV Mundo Maior e comentamos sobre este fato para que você que está aqui possa saber e quem sabe os que nos assistam possam também encontrar coisas úteis nas conversações que a TV Mundo Maior possibilita. Então, são estes os dois convites que fazemos. E agora, nós, como sempre lembramos, vamos tratar das questões ligadas à nossa vida física. Mas como dissemos na prece, muitos de nós estamos vivendo, imaginando que a vida ela é o objetivo desta encarnação. Esta vida, ganhar a vida, ter sucesso, ser bem-sucedido. Eu não sei se vocês sabem, talvez alguns já tenham ouvido, nós tivemos hoje um grande terremoto na Bolívia, com terremotos em Brasília e em São Paulo, que fizeram muitas pessoas terem que descer dos prédios. E durante o horário do almoço, as televisões estavam mostrando todas as pessoas daqueles prédios, tudo na rua, em volta, esperando autorização para voltar para o trabalho. Terremoto que na Bolívia foi de quase 7 graus e que obviamente não foi dessa magnitude aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, mas foi o suficiente para que muitas pessoas sentissem o abalo e os bombeiros determinassem que as pessoas que nesses prédios estivessem assim detectando isso, saíssem. Vamos fazer de conta que o terremoto de 7 graus na escala Richter tivesse acontecido aqui. Aqui, em nosso país. Seja em Brasília, que vive assim de terremoto, só que não derruba nenhum prédio. Seja aqui no Sudeste mesmo. Nesse momento, nós teríamos uma infinidade de edifícios vindo abaixo. Porque nosso país, por não ser de natureza sísmica, as edificações não estão projetadas para suportar este tipo de evento. E a experiência tectônica demonstra que quanto mais rígidos são os prédios na sua edificação, mais trágico é
o efeito do terremoto sobre eles. Porque enquanto a terra se move, o prédio fica duro e ele não balança, ele se rompe. E ao romper-se, nós sabemos os efeitos devastadores do que significa uma massa de concreto e aço sem apoio, vindo abaixo, com as pessoas dentro. Não sabemos se isso não pode acontecer daqui a algum tempo em nosso país. Já temos notícias de eventos sísmicos em diversas partes do Brasil, seja como repercussão de outros próximos, seja como eventos originários, mesmo do nosso território. Ainda que a placa tectônica onde estamos assentados é da mais antiga que existe dentro dos estudos geológicos e, portanto, todos aqueles eventos decorrentes da acomodação das camadas no subterrâneo poderiam gerar uma hipótese de tremor, já estão acomodados suficientemente para que haja uma estabilidade. Mas, imagine você que está nos assistindo e você que está aqui, que nós estamos morando, imagina um ovo de galinha, esse que você põe na panela para fazer ovo cozido. Quando termina o ovo, que você já vai comê-lo, você tem que arrancar aquela casca, não é? Para você não comer a casca junto com o ovo. Quando você está tirando a casca do ovo, aquela casca, na espessura, na proporção do ovo, ela é mais grossa do que a casca em que, sobre a terra, estão assentados os continentes e as nações. Toda a área sólida da Terra está, proporcionalmente falando, assentada em uma camada mais fina do que a casca do ovo. Então, quando alguém diz assim, não, é que no Brasil as camadas são muito antigas, então não pode haver terremoto, imagina você falando isso para o ovo. Não, essa camada é muito grossa, está muito assentada. Você não pode tremer. Naturalmente que a ciência tem indícios, estudos, faz uma abordagem estatística, mas não significa que não existam eventos fora daquilo que nós estamos acostumados a ver, que não produzam abalos dessa natureza. Portanto, o que aconteceu hoje é algo interessante. Por quê? Porque, felizmente, aqui nós não tivemos nenhuma vítima conhecida. Na Bolívia não há notícias. Mas, e se houvesse? E se nós estivéssemos dentro de um ambiente onde aqui também a terra tremesse, aqui também as construções ruíssem, sem sabermos se estaríamos nós lá dentro ou não, vítimas ou não. Quando isso acontece, nós temos a exata dimensão da nossa precariedade, da nossa transitoriedade. O ser humano, ele se acha invulnerável e, portanto, ele vive como se fosse invulnerável. No entanto, qualquer coisa é capaz de levá-lo de um lado para outro da vida, rapidamente. É claro que não é este o panorama comum, mas nós não podemos simplesmente dizer que não existe. Não podemos fazer de conta que estas realidades só vão atingir outras nações. Como também não podemos pensar que em nós nada de ruim vai acontecer porque nós temos o corpo fechado. Que eu vou toda segunda-feira lá fazer tratamento espiritual, já para me plastificar para esta vida e para as 3 próximas. Porque tem gente aqui que de tanto fazer cirurgia espiritual vai morrer de fralda, de criança, porque vai ficando cada vez mais novinho, mais novinho, mais novinho, a hora que enterrar está falando gugu dadá.
como uma história que a gente vê contada às vezes no cinema ou em algumas literaturas, em que as pessoas voltam no tempo. Mas o mais importante não é saber de que maneira nós seremos levados daqui. O mais importante é que nós estejamos aqui sabendo que vamos embora. E saber que se a gente vai embora significa fazermos uma conta, como uma pessoa que faz uma administração familiar, uma administração de suas contas em casa. Ela tem X que entra por mês, aí ela põe um papelzinho lá, pago isso, pago aquilo, pago aquilo, pago aquilo, sobra quanto? Quando sobra? E é esta conta que vai acontecer com a maioria. Porque se você colocar, tendo em vista os valores da sobrevivência, os valores que valem do outro lado da vida, quanto você recebeu da divindade e quanto você economizou para o que vem depois ou investiu em valores que você poderá usar, você vai perceber que gastou e não repôs praticamente nada. Que valores nós recebemos da divindade? Bom, começando pelo corpo. Nenhum de vocês precisou pagar para o útero da sua mãe fabricar o corpo que você hoje tem. Ele é obra pura e simples da estrutura da natureza, que o produz a partir de um outro corpo, que o alimenta, que o sustenta no calor e que depois o entrega para a vida. Não pagamos nada para isto. Ah, meu pai é que sabe quanto ele não teve que dar de comer para minha mãe poder gerar o meu corpo. Se isto fosse a causa do seu nascimento, não nasceria ninguém na África. Na África não haveria como nascer. Porque se é uma coisa que não há, é alimento em abundância ou mesmo sem ser em abundância. Nós temos uma companheira aqui em nossa casa que precisou ir ao médico. E ao fazer exames, detectaram que ela tinha um cisto no ovário. Então, ela precisava fazer a cirurgia, marcaram a data e ela foi fazê-la. Quando abriram a barriga dela, o cisto no ovário tinha 4 quilos. 4 quilos. Tem criança que não nasce com esse peso. Imagina, criança nasce com saúde com 2,9 kg, 3,1 kg, gordo nasce com 3,5 kg. A criança que nascer com 3,5 kg já é considerado já filha do elefante. E quando nasce com 4, os médicos desconfiam que ela tem algum problema, ou os que geraram têm algum problema de saúde para gerarem uma criança desse tamanho. Mas ela tinha, sem nunca ter se sentido mal, um cisto de 4 quilos. Quando retiraram, é quase um parto, né? Retiraram, ela ficou 4 quilos mais leve, sem fazer regime. E ela não estava grávida. Nasceu um punhado de carne que pesava 4 quilos. O corpo que ela possuía não foi abalado, nem quando estava gerando este cisto, nem depois que foi aliviado deste peso. É por esse motivo que, ainda que uma pessoa receba alimentação precária, e é claro que isso não é o ideal, o corpo da mãe precisa arrumar maneiras de sustentar a formação daquele novo ser, fisicamente falando. Ela não será em nada prejudicada na sua vida
se 2 quilos que ela tenha forem transferidos para aquele corpo. Ainda que ela não coma um bife por dia. Ainda que ela não tenha alimentação adequada para uma gestante. Portanto, nenhum de nós pagou nada para nascer. Este já é o primeiro item das dádivas. Nós não pagamos nada para respirar. E é bom falar baixo, porque daqui a pouco alguém inventa uma maneira de cobrar. Nós temos a nossa natureza que nos sustenta de todas as formas possíveis e que nós não temos que fazer muito esforço. A água cai do céu. Ainda que os homens egoístas tenham arrumado um sistema para canalizá-la e depois cobrar de você alguma coisa. Mas há pessoas que se abastecem da água da chuva, guardando o que chove para ir usando ao longo do tempo, sem precisar pagar nada. O sol nos aquece, sustenta o sistema ecológico, e nós não precisamos pagar por isto. Nós temos outras dádivas além desta. Somos capazes de enxergar gratuitamente. Eu fui, uma vez que estava em Florença, na Itália, visitar uma igrejinha. É uma igreja muito conhecida, muito famosa. Ela já existia em 1200. É uma igreja que é do tamanho desse nosso salão, pequena, muito antiga, de pedra, fica numa ruelinha, apinhada de outras construções em volta. E foi ali, na porta dessa igreja, que a história da literatura universal demarcou o encontro de Dante Alighieri, que morava 30 metros depois dessa igreja, numa casa que existe lá também até hoje, com a moça pela qual ele se apaixonou e que passou o resto da vida sonhando com ela e escreveu tudo o que escreveu por causa dela. Eles se cruzaram na porta da igreja, dessa capelinha. E lá tem a placa, que ela foi construída em 1200 e pouco, em 1400 e alguma coisa, Dante Alighieri encontrou na porta dessa igreja a moça, que casou com outro. Dante nunca, eu acho que disse a ela bom dia, sabe assim? Bom dia, linda. Nunca. Ela olhou para ele, ele olhou para ela, ai, é essa minha musa. E ficou sonhando o resto da vida, mais ou menos assim. E ele escreveu, e ela está inclusive nos seus escritos famosos, como sendo aquela que o conduz aos lugares abissais, aos ambientes trevosos, porque ele vai descobrir isso na Divina Comédia. E nessa igrejinha, ali foi celebrado o casamento dessa moça com o seu marido, que não tem nada a ver com o Dante, pobrezinho, que aliás era feio para danar. E ela acertou muito bem, se fosse só pela estética, e não casar com ele. Mas é que naquela época também ninguém era muito bonito, né? Hoje o povo costuma dizer que mulher feia é aquela mulher que não tem dinheiro, né? Porque não pode comprar produtos para cabelo, que não pode fazer maquiagem, que não faz uma plastiquinha, não põe um botox aqui, não estica a pele lá, aí fica feia. Mas se entrar com ela com dinheiro num banho de loja, nesses lugares que a pessoa fica, né, sendo plastificada, concretada, reparada, usinada, sai uma deusa. Mas naquela época, coitadinho, ninguém tinha nada. Mal tinha água e sabão para tomar banho. Essa igrejinha, portanto, ela é muito visitada como um ponto histórico na tradição universal. Por quê? Porque o que Dante fez para a elucidação do espírito, isto gerou na humanidade toda uma grande renovação das ideias. Porque Dante, ele apresenta na chamada Divina Comédia, ele apresenta vários
ambientes do plano espiritual e conta como as almas estão nesses lugares. É claro que para você ler a Divina Comédia hoje é meio difícil, é uma linguagem um pouco arcaica e as pessoas não gostam de ler nada que seja um pouco mais difícil de ler do que a revista Caras. Porém, se alguém é estudioso e quer aprofundar-se, com paciência, pode ir decodificando todos esses ensinamentos que estão traduzidos para o português também. Então, muitas pessoas visitam esse local histórico e essa igreja, ela é escura, como eram as igrejas da época, porque elas eram sólidas, construções de pedra, com pequenas aberturas para a entrada de luz. Esta época levava as pessoas a uma introspecção. O objetivo da igreja era fazer a pessoa voltar-se para ela mesma, para ela não ficar encantada com as coisas do mundo. Por isso que não tinha muita janela. E também porque as aberturas costumavam enfraquecer a construção. Não havia cimento, não havia ferro para fazer os vergalhões, não havia pilares, não havia estruturas que hoje nós temos. Eram pedras sobre pedras, colocadas com uma argamassa rústica. Então essa igreja é escura. E eu me lembrei disso por quê? Porque quando eu fui visitar essa igreja, eu queria enxergar o que estava lá, né? Aqui está enterrado fulano de tal, tem umas lápides nos cantos. Aqui está enterrada a fulana de tal que se casou com a amada do Dante, ou com o homem que foi o marido da fulana que o Dante amou. Aqui está o pai dele, a mãe dele. Então tem várias pessoas que estão sepultadas desde aquela época nessa igreja. Está tudo escuro. Aí você quer ver, você tem que ir lá, chegar perto. Então, eles descobriram um modo muito legal de fazer você enxergar as coisas. Você entra lá e se você quiser que acenda a luz, você põe €1 e ele acende a luz por 1 minuto. Fiat Lux. Essa igreja, ela se construiu com base na escritura que conta que Deus criou a luz. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Ali o mandamento é outro. Ponha €1 que a luz é feita por 1 minuto. Também o cara não é Deus, né? Só pode ir lá para... E assim, as velas que eles permitem que você acenda também são assim. Não é vela de sebo, de parafina. Você põe lá uma moeda, acende uma lampadinha assim. É uma vela elétrica. Porque vai que pega fogo, né? Não, vai que tenha fuligem, que torne mais escura ainda. Então, ali não vale esse mandamento de que a luz é de graça. Porque ali você tem que pagar até para ter a luz por 1 minuto. Se quiser mais, tem que pôr mais. E eles não acendem a igreja inteira. Você escolhe qual é o canto que você quer que acenda. Porque para cada canto você tem que pôr €1. Bem, só que este é um benefício da humanidade que nós recebemos de Deus, sem pôr €1, R$1 ou qualquer centavo, para nós termos a luz. Além disso, nós temos o tempo. Você é como alguém que todo dia vai até o banco para ver quanto que você tem na conta. E a hora que você chega lá, eu quero ver meu saldo. Aí você vê 24 milhões. 24 milhões? Puxa, eu tenho 24 milhões para gastar. Oba, vou começar torrando. Que é o que as pessoas fazem. E aí sai, e joga fora, e passeia, e põe fogo, faz o fogo de dinheiro, queima um dos 2 milhões, se diverte. Daí vai dormir. Ai meu Deus, eu gastei muito hoje. Quero ver quanto é que amanhã eu vou ter. Vai no banco no dia seguinte, quanto que você tem na conta? 24 milhões. De novo? Oba, de novo! 24 para gastar de novo. E todo dia você tem 24, eu disse milhões, poderíamos ter dito milhares, 24 mil, 24 reais ou 24 horas. Que todos os dias você recebe como uma dádiva do tempo. Uma dádiva que você tem sem pagar nada por ela. E por mais que você desperdice, no outro dia você tem de novo a mesma quantia.
Alguém deu isso para você que não foi você mesmo. Não porque é 24 horas, é porque é o tempo que a Terra dá um gira em torno dela mesma, é 24 horas, aí a gente volta para outro dia, é isso que é o tempo. Sim, mas quem é que pendurou a Terra para ela ficar girando? Quem é que fica soprando a Terra para ela não parar? Já pensaram que coisa mais monótona a Terra parada? Você olha no relógio, 2h30. 3 horas depois, 2h30. 5 horas depois, 2h30. Que horas que a gente vai se encontrar? Só vai poder se encontrar às 2h30. Ou da noite, ou da manhã, ou do dia. Porque se marcar outra hora, nunca vai se encontrar. Porque só fica naquela hora. 2h30. A Terra está parada. Se você está do lado claro, é 2h30 da tarde. Se você está do lado escuro, é 2h30 da madrugada. Imaginou que coisa ruim? Você ser queimado do lado claro e ser congelado do lado escuro. Quem é que fez tudo virar, tudo direitinho? Não foi você. Você também não paga para isso. Todas essas são dádivas divinas. Outra dádiva que Deus te permite é você ter a capacidade de falar, de ouvir. Já falamos aqui de enxergar. Graças à capacidade de falar, você é capaz de educar os filhos que você pôs no mundo. Você pode transmitir para eles seus valores. É claro que a pessoa que não consegue falar também arruma meios de fazer isso, mas é muito mais difícil. Faça um teste. Você que está aqui e você que nos assiste, faça um teste. Decida-se, colocando um esparadrapo na boca, ficar 3 horas sem falar. 3 horas sem abrir a boca para dizer: "Tá quente! Tô com fome." "Quero dormir." Não sai, a boca está tancada. Como você vai se virar? Então, quando você perde a faculdade, você nota que benefícios você usufrui sem pagar nada por ela. Além do fato, é claro, que a fala não é só um atributo da boca, ela é uma conjunção de fatores extremamente complexos que envolvem as cordas vocais, envolve a glote, envolve a capacidade de articulação, envolve os pulmões, que vão ser o fole que produz o ar, que faz as cordas vocais respirarem. Vocês já ouviram voz de mulher fumante? A voz de mulher fumante é mais ou menos assim, você viu? Olha só, mas, meu Deus do céu, você tá na minha frente, sai do meu caminho. Por que ela fica com esse vozeirão meio anasalado, meio rouco? Por causa do efeito negativo que o cigarro produz nessa estrutura. Outro dia eu estava buscando informações a respeito do funcionamento de nossa estrutura auditiva. Eu conheço uma pessoa que estava com problemas de equilíbrio. E aquilo que os médicos chamam de labirintite está ligado ao processo de desorganização de certos cristais que nós temos numa estrutura. Você imagina? A estrutura que nos dá o equilíbrio, ela é do tamanho de uma ervilha. Toda ela. Todos os canais semicirculares onde está o chamado labirinto, que está aqui dentro, dos 2 lados da nossa cabeça, no interior do ouvido, o ouvido interno, estas estruturas elas são menores do que uma ervilha. E se alguma coisa não funcionar bem nos pequenos cristais que estão ali, você não fica em pé. E a ciência, a medicina já estudou que alguns casos de labirintite, tonteira, a pessoa não consegue parar, ela deita e tudo está rodando, rodando, rodando. É porque há um deslocamento
de um pequenino tapetezinho de cristais que dentro dos canais semicirculares do labirinto, eles ficam posicionados em uma determinada estrutura, uma determinada posição, que às vezes a pessoa, por algum movimento brusco, alguma coisa que aconteceu, esse carpetezinho ele anda, ele sai da posição. Então a pessoa parece que ela está caindo. Essa é a informação que o cérebro recebe. Alguma coisa está caindo, você está caindo. E o cérebro fala, não vai cair, você tem que compensar, mas você está em pé, você está vendo. Os olhos estão dizendo uma coisa e a sua assimilação elétrica do ouvido está dizendo outra. Mas ao procurar isto, eu fui fazer por curiosidade, fui estudar o fenômeno da audição. Nós precisamos todos os dias aprender. Os meus 24 milhões, que eu recebo todos os dias, uma parte deles eu dedico a esse buscar, a esse aprender. E então, é surpreendente, porque nunca, nenhum de vocês, a não ser que seja da área médica, da otorrinolaringologia, a não ser que você seja daí, você não imagina como é que você escuta. E que estruturas existem aqui dentro para que você possa ouvir o que alguém está falando. É absurdamente surpreendente e lindo. Como é que você capta, e depois de captar o som, como é que ele é levado, é processado, o grave, o agudo, a localização, a intensidade. Se alguém passar na rua e der um grito, a gente sabe que não está aqui dentro, está lá fora. Se o celular de alguém tocar na bolsa, a primeira coisa que vai acontecer é que essa pessoa não vai tomar passe hoje. Mas a outra coisa é que você vai saber que tem algum lugar aqui dentro desse salão que tem alguém que não desligou o celular. E pelo ruído, você sabe para que lado vai andando, para encontrar. São bênçãos que a gente possui. Não vou aqui me estender na capacidade visual, porque de toda a área cerebral, a que é maior é aquela que recebe a informação visual. A maior parte do nosso sistema neuronal está vinculada à capacidade de visualizar. Cada uma dessas é uma linha nas bênçãos que nós recebemos no dia de hoje. Para quê? E isto, veja só, isto veio com o pacote que saiu do útero da sua mãe, de graça. E você é o administrador. Então, uma vez que nós temos, sem falar de outros assuntos, né? Estas básicas, como estamos aproveitando isso na vida? O que estamos fazendo disto para que isto possa representar algo positivo para o espírito? Geralmente, como dissemos na prece, e é por isso que nós abordamos este tema, nós vivemos a vida para desgastar toda essa preciosidade sem produzir nada ou quase nada de útil para a alma. Nós usamos o corpo muitas vezes para adoecê-lo, para desgastá-lo, para viver aventuras irresponsáveis. Nós comemos coisas que não são boas só porque elas são gostosas. Nós olhamos, usamos a capacidade visual para desfrutar de coisas, para termos as nossas emoções agitadas, e poucas vezes, ou muito menos vezes, para aprender, para amadurecer, para conhecer. Preferimos assistir televisão em qualquer lixo de programa do que pegar um livro e estudar. Quando eu digo estudar, é estudar mesmo. Não é só ler figurinha, ler revista. Não, é usar o cérebro e a capacidade visual para extrair daí algo útil para você como espírito. Tudo bem, você não vai ficar usando dos seus olhos para fazer nada que seja produtivo, construtivo. E eu não me refiro aqui só à religião. Não estamos falando de ler só coisas religiosas. Se você fizer uma pergunta para você mesmo, passamos um feriado de 4 dias sem fazer nada em casa.
O que foi que você procurou ler que te educasse em algum sentido? Qual foi? Você aproveitou 4 dias sem fazer nada para aprender a fazer uma costura diferente que você não sabe? Para entender como funciona a máquina de costura que você tem na sua casa, onde você lá faz remendos, onde você faz a roupa da sua família, e você quando quebra, chama sempre alguém para consertar, porque você não sabe como abre a máquina, você foi aprender a fazer isso? Você tem um celular que não entende como é que ele funciona, só onde é que é o zap zap, onde é que você vê correio, onde é que você faz para telefonar para alguém, mas você não sabe mais nada das funções. Pegou o manual de instruções para ler, 4 dias para você ler 30 páginas. Ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Foi estudar? Não. Foi pegar o livro de receita velho que você tem na sua casa e ver quanta receita tem lá que faz tempo que você nem mais imagina que sabe fazer e não faz? Foi ler? Não, a gente faz assim, em qualquer lugar você arruma um pedaço de papel, rabisca o que o cara está falando na televisão, para fazer isso, compra isso, mistura isso com aquilo, põe no forno, você anota tudo correndo, chega em casa e fala, vou passar ali, porque nada, enfia lá no caderno de receita. Eu desafio alguma das trabalhadoras ou das frequentadoras aqui hoje presentes que se dê ao luxo de toda vez que tem uma receita nova passar limpo no caderno. E se estiver mentindo aqui, eu vou mandar algum espírito lá na sua casa agora para ver. Ver o seu caderno. No mínimo umas 3 folhas avulsas largadas lá dentro tem. Para não falar 300 folhas avulsas largadas lá dentro. Você fala, eu vou pôr isso agora, depois eu faço o rascunho e passo a limpo. Esse depois nunca acontece. E se você vai olhar o seu caderno, tem um monte de coisa que você não leu, apesar de ter escrito, que pôs lá dentro, se esqueceu, nunca fabricou, não sabe nem para que serve. Aí você começa 4 dias para você pôr o seu caderno de receita em ordem. Copiar, pegar um caderno novo, fazer uma letra bonita. Foi fazer isso? Não. Foi aprender alguma outra coisa ligada à sua profissão pessoal? Foi estudar uma dificuldade que você tem na solução de algum problema? Um problema pedagógico, ou um problema psicológico, um problema dentário, um problema que você não sabe direito, como você tem um paciente que está com aquela dificuldade, você não sabe como vai resolver aquilo, você foi se aprofundar nisso, foi fazer pesquisa? 4 dias. O que se cada um perguntar para si mesmo, o que você leu em 4 dias, em que não precisou fazer nada, profissionalmente falando, nem no nosso dia a dia de compromissos, tudo fechado, sem nada para fazer. Se aqui houver alguém que tenha lido, de maneira instrutiva, estudado, uma folha, é uma folha frente e verso da página, né? São 2 páginas, elas juntas compõem uma folha. Eu vou dar os parabéns. Porque nós tivemos 4 dias em que nossa capacidade de aprendizado, nós não fomos atrás de enriquecê-la. Não usamos os olhos para fazer isto. Que fizemos com a nossa fala? A fala a gente usa mais porque nós precisamos de tudo e tudo nós comunicamos através dela. Então faça uma análise. O que você está falando? Você falou do que ao longo desses 4 dias? Estávamos comemorando a Páscoa. É um tema. Porque às vezes a pessoa fala, eu fico quieto porque eu não sei do que eu vou falar. Você tem um tema já estabelecido pelo calendário dos homens, pela tradição religiosa, a Páscoa. Pergunte a você mesmo, você que está me assistindo, vocês que estão aqui, quanto da Páscoa você falou com as pessoas? O que é a Páscoa? Por que ela existe? O seu significado folclórico, religioso, histórico? Com quem você conversou a respeito dela? Mesmo com crianças, explicando. O povo come o ovo.
E é surpreendente para muita gente quando descobre que coelho não bota ovo. Como é que você pode comer o ovo de Páscoa do coelho se o coelho não é ovíparo? Se o coelho é mamífero. Quando nascem os coelhinhos mamam na mãe, não tem ovo. Mas a gente faz o ovo de chocolate, que ainda é mais estranho, não é? Ser o núcleo. Então muita gente falou do ovo. Ai, que ovo bonito, onde você comprou? Ah, eu vou comprar. O ovo de chocolate. Ah, chocolate faz mal, mas é tão gostoso, não é? Faz mal, mas é gostoso, né? A gente não vai falar assim, é gostoso, mas faz mal. A gente não fala assim. A gente enfatiza aquilo que nós temos o prazer, aquilo que é gostoso. Se você perceber então o motivo da sua vida e dos 4 dias que nós todos desfrutamos, graças ao sacrifício de um inocente, nós não falamos nada disso. Não tivemos uma só conversa com uma só pessoa, mesmo com as pessoas de dentro de casa. Até para você estabelecer uma avaliação de como é que está sendo a vida nesse circuito maluco de ter que comprar para fazer de conta que a gente ainda acredita em Jesus, em alguma coisa. Não, nem isso. Esse mecanismo precioso que é beneficiado ou que beneficia um outro mecanismo precioso que está dentro do ouvido de quem está escutando. Como é que foi? Como é que ele foi experimentado ou ativado? O que a nossa boca falou? Não precisa ser da Páscoa, então. O que nós falamos de bom, de bonito, de otimista, de nobre? Contamos uma história bonita para uma pessoa? Tivemos um diálogo construtivo em que cada um falou dos seus problemas e cada um deu uma opinião positiva a respeito de como vencer essas dificuldades? 4 dias em que nós pudemos ter, imagina, 24 milhões, 48 milhões, vezes 2, 96 milhões. 96 horas de vida. Com essas ferramentas que são uma bênção gratuita. Então vamos fazer aquela conta. Você soma de um lado, como a pessoa que administra a conta da sua casa, eu ganhei tanto, gastei nisso. Ai, será que eu estou devendo? Vai ficar para o mês que vem umas contas. Quando nós observamos em nossa conduta esse tipo de déficit diário, nós vamos ficar devendo, só que a cobrança vai ser de uma vez só. Quando chegar no fim de todos os dias que você viveu, aí então é que se vai ver o tempo que você teve, a saúde que você teve, a capacidade de pensar, de falar, de ouvir, de ver que você teve e o que você fez com isto. E como dissemos na prece, a maioria está criando objetivos miraculosos ou de miragem para que eles possam se sentir vivos. Não, eu tenho que comprar calma, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que construir aquela outra coisa, eu tenho que parecer com fulano da televisão, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser do jeito que ele é. Escuta. E quando chegar a hora, você tem alguma preocupação com aquilo que de verdade vai se somar na outra coluna? Do que você poderá contar em levar, porque o resto, todas estas outras coisas, por mais lindo que seja, o nosso sistema auditivo vai ficar no cemitério. Nossos olhos vão secar e a única coisa que vai restar é o buraco na caveira. Os 2 do olho. A nossa boca vai ficar vazia, só os dentes vão ficar presentes. O cérebro murcha, seca. E o que você pode fazer com isto? Levou o que embora? Aquilo que você pode ter estudado, conversado de bom, aprendido com as pessoas, reconhecido.
Sabe por que os animais são tão importantes? Os animais de estimação aqui falando, por que eles são tão importantes no nosso estágio evolutivo? Não porque eles já não têm uma importância por si mesmos, como seres vivos. Mas, diante da nossa ignorância humana, diante do nosso estrabismo de espírito, algumas pessoas, elas só terão a seu benefício a consideração da lei do universo por elas terem sido gentis, amáveis com os bichos. Olha que tragédia. Deus permite, porém, que nós tenhamos os animaizinhos de estimação, porque eles são criaturas dóceis, em sua maioria, dependentes de nós, para os quais nós somos o Deus que as cuida, e com elas nós temos facilidade de externar nosso carinho. Nosso carinho. Você que está me assistindo, já são quase 1.400 pessoas, talvez você tenha um gato, talvez tenha um cachorro, uma tartaruga, sei lá, um peixe. Se você prestar atenção, você dá mais carinho para esses seres do que para as pessoas com quem você convive. Você passa o dia inteiro trabalhando com gente que você mal fala bom dia. Mas quando você vai sair de casa, ai gatinho, vem cá lindinho, mamãe vai sair, viu? Mas não fica triste não, a mamãe volta. Conversa com tartaruga, que é coisa mais estranha do que conversar com a tartaruga. Ô, tartaruguinha, vem cá, bebê. A tartaruga está lá. A hora que você chegou em casa, 5 horas depois, a tartaruga está lá ainda, do mesmo jeito. Morreu! Não, está lá. É a velocidade tartaruguítica. Mas você conversa com ela, você pega ela no colo, e chacoalha, e ela se esconde toda. Por quê? Porque quando ela escuta a sua voz, de onde ela está, ela começa a vir. Ai, está chegando a minha comida. Você acha que ela está te amando? Né? Ai, ela me ama tanto. Ela está atrás do que você vai dar para comer, para ela tirar a barriga da miséria. Mas nós, nessas horas, nós geralmente somos mais carinhosos com os bichos que com as esposas, que com os maridos. A não ser quando a gente queira alguma coisa deles. Não é? O marido geralmente é mais carinhoso com a mulher quando está pretendendo ter uma noite de sexo com ela. E a mulher geralmente é mais carinhosa com o marido quando? Hein? Quando? Eu vou precisar dizer. Mas todo mundo sabe. Ai, benzinho, eu passei na vitrine, vi um negócio tão lindo lá, você vai ficar lindo em mim, você vai adorar. Ou seja, nós estamos nos usando consentidamente ou disfarçadamente. Mas quando o seu marido chega em casa, você faz a festa que faz quando chega em casa pro seu cachorro, assim, que ele pula em você e ele te lambe, e você vem cá, sobe no colo da mamãe, eu pego o gato e amarro o gato e limpo o gato e beijo o gato, aquela coisa toda, você é assim, calorosa ou caloroso com as pessoas como você é com os bichos? Se você perceber que não é, então a pergunta é aquela. Não é que você não pode ser, é que você não quer ser. Não, mas é que o cachorro não dá os trabalhos que meu marido dá. O gato é sossegado, eu não tenho que ficar mandando tomar banho, meu marido toda hora tem que mandar tomar banho. Então. Só que o gato, ele sai de noite, não está nem aí com você. Ele come e se manda. Não fala nem obrigado. Quando ele está com fome, ele passa na sua perna e te enrosca todo, e mia, aquele miado, ai, me dá comida. Mas depois que come, você chama ele para fazer carinho, ele não está nem aí para você, se manda. Pelo menos o seu marido dorme na sua casa e não sai pela noite, pelas janelas, pelo muro, para ir namorar. Alguns até fazem, mas a maioria. Por isso é que nós ainda estamos precisando dos animais de estimação para desenvolver a afetividade
que a nossa indiferença e a nossa grosseria não quer desenvolver com as pessoas. Porque nós nos frustramos, uma vez que nós projetamos sobre as pessoas aquilo que nós queríamos que elas fossem. E que nós gostaríamos também de ser, mas não somos. Então a gente cobra dos outros que eles sejam aquilo. E essas pessoas não sendo assim, o que acontece é que elas são um problema para nós. Elas exigem paciência, elas exigem tolerância, elas te dão trabalho. E aí? E daí? Você acha que você faz o quê com os outros? Vocês acham que vocês ficam dormindo que nem a Mara? É, que nem aqui dentro, com 300 pessoas, ela fica acordada. Semana que vem você vai fazer a palestra, tá, Mara? Você vai dormir em pé aqui. Então, meus irmãos, vamos então falar do livro. Nada melhor para tirar o sono do que fazer palestra. Todas estas são coisas que nós precisamos melhorar e que a vida possibilita que façamos isso dessa maneira. Mas é para que nós pensemos, escuta, por que eu sou carinhoso com o passarinho na gaiola, com o peixe no aquário? Por que eu tenho paciência com limpar o cocô do cachorro todo dia? E por que eu não sou assim com as pessoas? Por que eu não tenho tolerância? Por que eu não sou carinhoso ou carinhosa? Por que eu não escuto? Por que eu não elogio como eu elogio o gato, como eu elogio o bicho, a tartaruga, que eu converso com ela? Aí quando chega em casa, o marido está lá, ou a esposa está lá, a pessoa vira uma tartaruga, ela mesma. Fica lá para dentro da casinha. Foi tudo bem? Foi. Aconteceu alguma coisa? Não. Não fala agora que eu estou assistindo novela. Tem comida na geladeira. E queremos ser espíritos que vamos para o paraíso. Só se for para o zoológico. Não é? Que é mais ou menos o que espera a maioria das pessoas. O zoológico. Nosso espírito, depois que desencarna, encontrará do lado de lá a conta vermelha para pagar aquilo que recebeu e aquilo que fez. Então, se cada 24 horas é um crédito, você terá que somar as coisas que você fez de bom com esse crédito. Porque o de mal que a gente já está fazendo, a conta já é longa. Nós precisaríamos aprender a diminuir, a não jogar o tempo fora, a não desperdiçar com essas imbecilidades, a dar um sentido nobre para a existência, para que a nossa dívida começasse a encurtar, diante do crédito que você vai receber em cada 24 horas da vida. Porque este é um tempo que não é nosso. Essa é uma riqueza que pertence a Deus, como todas as outras, e que Ele nos empresta para que nós administremos, e com isso aprendamos a ser melhores, a sermos espíritos pacientes, a sermos generosos, a sermos menos agressivos, a termos relações honestas e saudáveis com todas as coisas. Só deste jeito o espírito consegue compreender. E você que está aqui, você que me assiste, só vai conseguir ter uma ideia diferente quando você a colocar para dentro. Se você não abrir o seu caderno de receita velho e ler uma receita que está lá há anos, que você nunca fez e não se lembra, você vai continuar fazendo sempre as mesmas comidas, iguais. E você tem o caderno, está na sua cozinha, está na gaveta que você sabe onde está, de olho fechado você chega nele. Mas você não pôs para dentro. E o que acontece é que quando você não faz isso, você é a mesma cozinheira até a morte. Vai morrer com um caderno de receita de 5.000 receitas, das quais você fez 20. Que foram as mais fáceis que você lembrou. E as outras? 4.980. Eram suas e você não fez nada com elas. Já pensou ter um crédito de 5.000 receitas
e só ter 20 no currículo. Chega do lado de lá, vai ser cozinheira? Não, você vai plantar capim, vai fazer alguma, vai colher espinheiral lá para ver se tira alguma coisa. E é o que acontece com os espíritos depois da morte. Conosco. Quando não nos preparamos. Aí você pode pensar assim, mas é que eu sou novo ainda, eu vou pensar nessas coisas quando eu já estiver mais velho. Aí você está na meia idade, não, eu ainda tenho tempo, agora eu tenho que trabalhar para cuidar da véia, dos bacuri que estão nascendo, tem que ir da escola, depois eu penso nisso. Aí você chega e fica velho. Não, agora eu já estou velho, não adianta fazer aqui, agora já passou o tempo, eu já estou acostumado a ser desse jeito, agora é que eu não vou mudar mesmo. Então, quando chegar a hora de ir embora, não sabe o que vai fazer. Não sabe. Se o terremoto fosse aqui hoje, e se essas paredes ruíssem sobre nós, o que você estaria fazendo logo depois da morte? Saberia se reconhecer como espírito? A sorte é que eu morri no centro espírita. Vai descobrir que isso não é sorte nenhuma. Doutor Bezerra vai me tirar debaixo da vigota. Não vai não. Você é que vai sair dali. Se você tiver como sair. Se aquilo que você escutou te ajudar, se você se lembrar, se você arquivou, se você pôs em prática, muito bem. Mas não adianta sair procurando o André. O André morreu também, onde que ele está que ele tem que me explicar o negócio? O tempo de explicações acabou. Agora é tempo de viver. E cada um vai ter que fazer isso por si. Não é que falte boa vontade, é que falta sintonia. A sua mente não está exercitada o suficiente para entender a sua condição. Você foi nas igrejas, você esteve assistindo as transmissões, como se fosse uma coisa interessante, mas que não fosse fazer um sentido real na sua maneira de ser. Então, quando é assim, a gente passa pela Páscoa só para comer chocolate. E tem medo da morte. Olha que absurdo. Se a Páscoa é exatamente o sacrifício de quem não devia nada para ninguém, que não tinha débito algum, que morreu por injustiça dos homens, e que 3 dias ou 2 dias depois aparece vivo, ou seja, nós acabamos de passar por um período em que você ouve, ou pelo menos mostram as tradições religiosas, que não adianta chorar o defunto, porque a alma não está lá. O Senhor se levanta da tumba para mostrar que a morte não existe. E todo mundo que passou pelo feriado, que encheu a barriga de chocolate, tem medo de morrer. André, você fica falando de terremoto, se acontecer um terremoto aqui e morrer todo mundo, aleluia, a nossa Páscoa. Foi menos dolorido do que se fosse na cruz. Foi mais rápido. Mas eu não estou preparado. Então está fazendo o que para se preparar? Quando você nasceu, sabia que ia embora. Não sabia se ia ser rico, bonito, feio, grande, pequeno, mas sabia que não ia ficar aqui. O que está esperando se preparar? O que está faltando? Inteligência? Todo mundo aqui está me ouvindo e entendendo. Ouvido? Alguns estão, às vezes, com o ouvido um pouquinho ruim, mas tem alguns que às vezes são deficientes auditivos que vêm aqui e entendem o que eu falo porque leem a minha boca. Ou alguém fica traduzindo para ele. Se você não enxerga direito, não tem problema, porque o ouvido funciona. Está ouvindo. Ora, vai esperar o quê? Chegar aquela mulher da foice, sabe, aquela de preto, um capuz, com uma foice na mão. Não estou falando do movimento do Sem Terra, não, que anda com foice por aí. Que também chegou a hora deles também. Mas eu estou falando daquela outra, né, pretona assim, com a foice. Fala, será que é comigo? Será? Olha para os lados assim. Dá um tempinho. Não, você já teve todo o tempo, 24 por dia. Está fazendo o que com ele? O que deu para fazer, faça bem feito. Porque vai ter que devolver os direitos sobre, porque não são nossos.
nós vamos passar pela experiência do Fernando. O Fernando é o personagem deste livro, Os Mensageiros. O capítulo 50 fala da desencarnação do Fernando. André Luiz, Vicente e Aniceto estão na Terra fazendo estudos. Estão aproveitando o tempo deles estudando, para saber como que as coisas são. E aqui, ele começa a falar, os capítulos próximos, 49, ele começa a contar o estágio de degradação física de um homem de 60 anos, que a leucemia estava aniquilando. Estava em estado de coma. E André Luiz, então, é chamado por Aniceto, André Luiz, que era médico, a analisar o funcionamento do corpo. Como que estava acontecendo? E com o olho, André Luiz consegue detectar todos os escaninhos desta máquina, que agora, aquela mulher de preto com a foice na mão, estava por perto para, né, fazer os acertos. No capítulo seguinte, André Luiz diz assim: quando Aniceto retirou a mão da minha cabeça, eu perdi a possibilidade de chegar à observação dos campos mais íntimos da matéria. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me era transmitido pelo mentor. O mentor colocou a mão sobre a mente de André Luiz espírito e André Luiz começou a enxergar coisas como se alguém tivesse posto uma lupa no olho dele, e ele começou a ver, e quando o mentor tirou, o campo magnético que facilitava essa ampliação se desfez, e o André Luiz ficou vendo apenas o que ele já estava acostumado. Aí ele diz assim: centralizando as minhas energias visuais, eu analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os líquidos, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora eu identificava em mim mesmo a capacidade do raio-x, de preencher, de ver através do tecido, o corpo físico das pessoas. Aniceto fez a mesma coisa com Vicente, mostrou a Vicente, fez Vicente enxergar. Vicente era o outro colega de André. Ali estava um moribundo sendo analisado pelo médico. Então, foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado uma saudação usual, eram dois espíritos que, quando eles chegaram no quarto do rapaz, estavam lá. Vieram solicitar uma ajuda mais enérgica, porque o homem estava num estado terminal. Uma delas era a mãe do doente, o Fernando, a mãe dele. Por favor, disse ela ao Aniceto, nos ajude a retirar meu pobre filho deste corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste processo. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, disse ela em tom lacrimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está totalmente preso às sensações do sofrimento físico, como ele esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. A satisfação do corpo durante a vida física mantém o espírito preso ao corpo no momento da partida. E o sofrimento do corpo se amplifica para a alma, porque ele não sabe como se livrar. Aniceto acrescenta, depois de ouvir a mãe do rapaz: notam-se de fato grandes lacunas, grandes buracos na expressão mental do moribundo. A mente dele é um conjunto de buracos. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais o instinto do que a razão. Nota-se no mundo celular vastos complexos de indisciplina,
As células são tão indisciplinadas quanto quem as administra, quanto a mente da pessoa que é a dona do corpo, ou é a possuidora temporária do corpo. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Para deslocá-lo, nós poderemos ajudar porque o corpo é pesado, mas do lado de cá, aí não sabemos o que vai acontecer com ele. Aí a mãe ficou feliz, né? Ai, por favor, faça isso. E então Aniceto pergunta, a senhora está incumbida de encaminhá-lo? Ou seja, ele vai desencarnar, a senhora é o espírito que vai recolhê-lo e vai levá-lo a algum destino? Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral vai se verificar em poucos minutos, disse Aniceto para ela. Ela esboçou um gesto de tristeza e respondeu, ai, eu desejaria me sacrificar ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrer-lhe nos seus últimos instantes. Não sou eu que vai encaminhá-lo. Não posso fazer isso. É mãe dele, hein? Mas ele não merece. Ele não se preparou. Ele não tem condições. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado e identificar os valores que infelizmente ele desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já foram. Porém, não posso prejudicar com minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E, no que respeita a mim, estou cansada de piorar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Disse a mãe, o espírito que estava esperando para libertar o filho daquele momento difícil da desencarnação. A essa altura da conversa, o médico espiritual que nos havia encaminhado até ali interveio e informou: a nossa amiga tem razão, Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções, o médico espiritual, para conduzi-lo a um lugar seguro, em uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento. Porquanto será asilado, ele estará protegido, guardado, albergado, em uma zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões inferiores. É um oásis pequenininho onde ele vai ser albergado, mesmo que esteja numa região de pouca elevação vibratória. Aniceto disse, eu também já sei disso. É uma medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. Vejam só agora, hein? A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá nos dificultar a ação. Fica os encarnados lá, né? Ai, não vai não. E passa a mão na cabeça, e põe o travesseiro, e faz uma reza, e pede, e vem o padre, vem a comunidade, vem. Não, ele não pode, está com leucemia no corpo todo, já desencarnando em vida, mas não vai não. E então, o que acontece é que, diz Aniceto, observem como todos eles emitem recursos magnéticos, energias, para o moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, disse Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças, emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se mais ainda do agonizante, Aniceto impôs a mão sobre ele e disse, modifiquemos o quadro do coma.
Ele já estava nesse estado, imagina. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, ajudado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: o estado de Fernando melhorou bastante. Nossa, a pulsação dele inexplicavelmente está normal. A respiração está se acalmando, não está mais agitado. As 3 mulheres que estavam ali respiraram aliviadas. Aí o médico disse à esposa de Fernando: Dona Amanda, é bom que a senhora vá repousar um pouco, levando as suas cunhadas, porque agora parece que o senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando eu e o senhor Januário. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita havia tranquilizado a todos. E aos poucos, aqueles fios cinzentos que se ligavam ao doente desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. Talvez acelere com o ar fresco as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário, então, atendeu abrindo a ampla vidraça. Fundamente impressionado, reparei que 3 horríveis rostos, pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril da janela, que estavam do lado de fora, olhando para dentro do quarto. E um deles interrogou em voz alta: Como é? O Fernando vem ou não vem? Os amigos da mulher da foice estavam esperando o santo do Fernando passar dessa para uma pior do que aquela que ele estava. 3 espíritos de horríveis características vibratórias. Provavelmente seus aliados nos gozos ou nas coisas erradas que fez na vida. Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu um olhar significativo, obrigando-os tão só com essa medida a desaparecer dali. O espírito que estava ajudando o processo desencarnatório. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase que despreocupados do agonizante pelas melhoras, começaram uma conversação animada relativamente aos problemas do mundo. Aproveitou então Aniceto a serenidade do ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Reparando eu que iniciara-se a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso moribundo por um extenso cordão. Não é para quem tem pé gelado ficar preocupado todo dia que vai deitar: ai, meu pé está frio, acho que já estão me tirando do corpo. Mas se você estiver no hospital, no estado meio grave, se começar a ficar com o pé muito gelado, a perna gelada, já faz o Pai Nosso, que é muito possível que chegou a hora. Aniceto cortou este último cordão que prendia a cabeça com um certo esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção na cama, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta nem fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais eu vi o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas nesse momento do desligamento. A família do morto foi informada pelo seu Januário, aflita, rapidamente voltou para o quarto, fazendo barulho. A mãe do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo médico espiritual que nos levara até ali, prestou aos filhos o socorro necessário. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação,
mas simplesmente caminhando como simples mortais. Eu me sentia fortemente impressionado. Me intrigava, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abria a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Que falta de respeito. André Luiz está pensando, não é? Ao retirarmos-nos dali, o instrutor me olhou atento e disse: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperam o nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença da mãe impedia esse assédio. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, portanto, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação da volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o cortejo invisível a que se devotara na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições do Evangelho, todo homem terá cuidado na escolha das suas testemunhas. Todos nós aprenderemos a ter a mente povoada de coisas positivas. Ao invés de apenas vivermos uma experiência que consome, que desgasta, que desperdiça, como infelizmente tem sido a nossa escolha. Você que é jovem, homem ou mulher, e acha que você tem todo o direito do mundo a fazer o que quiser da sua vida, do seu corpo, se prepare, porque você poderá padecer depois, por décadas, os desatinos praticados em alguns meses. Você é livre, continue, faça o que você quiser. Você pensa que é dono do seu corpo. Como alguém imaturo, pensa que pode gastar os recursos do seu pai, sem nunca trabalhar, só porque é filho. Mas vai chegar o dia em que o pai não estará mais, em que os recursos não existirão mais, e que aquela mesma criatura que antes era leviana e arrogante, agora tem que bastar a si mesma. E então? Essa é a opção que você fez. Quando as pessoas se revoltam contra Jesus, como é o que acontece com muitos jovens de hoje, elas não têm noção destas leis. Elas não gostam de nada que coloque para pensar e que mostre que aquilo que ela quer fazer não é bom. E por isso elas preferem, ao invés de mudar a sua inclinação, acabar com a tradição da crença em Deus. Mas isto não interfere na lei do universo. A lei continua a existir. Nós vamos recolher cada um o que semeou, com as companhias que escolheu. E é por isso que é bom a gente pensar no que está fazendo com cada um dos 24 milhões de algumas bênçãos que nós recebemos cada dia. Você pode jogar tudo no lixo, mas você nunca mais vai poder voltar para pegar do lixo e voltar a viver aquelas horas que você jogou fora. Pensem nisso. Quando entrarem na sala de passe, e agora em casa, quando você se erguer para fazer o tratamento espiritualmente falando, porque você tem que ficar deitado, não é? Pense no quanto você está investindo no seu espírito, nas coisas nobres, porque esta conta é você que vai pagar. Muita paz.